que está acontecendo nos bastidores do futebol europeu não é só uma notícia. É uma ruptura. É uma falha tectônica se abrindo debaixo dos pés do maior clube do mundo. Porque quando o nome Vinícius Júnior começa a ser associado a uma possível saída do Real Madrid, o futebol inteiro treme. Não é exagero, não é manchete inflada. É terremoto real. O Santiago Bernabéu, símbolo de poder, glória, hegemonia e controle absoluto, virou palco de uma das maiores crises silenciosas da era Florentino Pérez. Uma crise que envolve ego, dinheiro, poder, controle institucional, ambição pessoal e o medo mais profundo de qualquer gigante: perder seu maior ativo. E quem está no centro disso tudo? Ele, Vinícius Júnior. O garoto que chegou como promessa, virou estrela, virou líder, virou símbolo e agora ameaça virar o maior problema político do Real Madrid em anos. Tudo começa quando o Vinícius senta com seus representantes e manda um recado claro pro clube. Quero renovar, mas quero ser tratado como quem eu sou. Tradução: quero salário de superestrela. Não mais salário de promessa que deu certo. Não mais salário de um dos principais, mas salário de rosto do projeto. Vinícius olha pro lado e vê Mbappé chegando, recebendo cifras astronômicas, bônus, status, poder simbólico, protagonismo institucional, e olha pra si mesmo, decisivo em finais, herói em Champions, protagonista em títulos históricos, e percebe: eu sou tão ou mais importante e não sou pago como tal. E aí nasce o conflito. O Real Madrid não quer abrir precedente. Florentino Pérez não quer perder controle do teto salarial. O clube não quer criar um efeito dominó onde todo jogador passa a exigir contrato de galáctico. Só que existe um detalhe que muda tudo. Vinícius não é todo jogador. Ele é o jogador que decide finais, que carrega o time nos momentos grandes, que tem imagem global, impacto de marketing, engajamento social e poder esportivo real. E quando você trata uma superestrela como se fosse apenas mais uma peça, ela começa a olhar para fora. E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto o Real hesita, trava, posterga, endurece, alguém observa tudo isso de camarote. O Manchester United. O clube inglês enxerga exatamente o que o Real parece subestimar: que Vinícius Júnior não é apenas um jogador, é uma bandeira, é um rosto global, é um líder de geração. E aí nasce o plano, um plano agressivo, ousado, quase insolente. O United coloca sobre a mesa algo que muda qualquer conversa: 200 milhões de euros. Não é só dinheiro, é um recado. Nós tivemos como o centro do nosso projeto, o rosto da nossa reconstrução, o símbolo do nosso retorno à elite. O United quer reconstruir o império e quer fazer isso com o Vinícius no trono. Porque ele é jovem, decisivo, midiático, rápido, imprevisível, carismático, vencedor e já testado em pressão máxima. É exatamente o tipo de jogador que muda. Mentalidade de elenco, percepção global do clube, atração de patrocinadores, respeito dos adversários. O United não quer só um craque, quer um novo centro gravitacional. E Vinícius encaixa perfeitamente nisso. E aí o Real entra na encruzilhada. Porque agora ele está preso entre dois medos. 1. Vender Vinícius é perder sua principal estrela. 2. Não vender e não renovar é correr o risco de perdê-lo de graça em 2027. E perder Vinícius de graça seria o maior fracasso estratégico da era Florentino. Mas aceitar as exigências dele também ameaça a estrutura interna do clube. Ou seja, se vende, enfraquece o projeto esportivo. Se não vende e não renova, perde poder de negociação. Se renova nos termos dele, perde controle institucional. É um jogo onde todo movimento tem custo. Florentino não gostou. Na cabeça dele, isso soa como ingratidão, desafio de autoridade, ameaça ao modelo de gestão e risco de efeito cascata no elenco. Ele não está acostumado a ser pressionado por jogador. E quando isso acontece, o presidente reage mal. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe: perder Vinícius seria visto como fracasso histórico. A torcida não perdoaria. O mercado interpretaria como enfraquecimento. E os rivais comemorariam. Essa história não é sobre salário. Não é só sobre contrato. Não é só sobre 200 milhões. É sobre quem manda. O Real sempre mandou. Agora o jogador quer mandar também. E quando isso acontece, nasce o conflito mais antigo do futebol moderno: o choque entre a instituição e a estrela. Quem vai ceder primeiro? Florentino ou Vinícius? Porque alguém vai. E quando isso acontecer, o futebol europeu muda de forma. Se isso virar realidade, não será só uma transferência. Será o fim de uma era no Real Madrid e o começo de outra no Manchester United. Aqui tem inteligência de mercado. O Palmeiras não está desesperado. Está esperando. Matheus Pereira tem contrato com o Cruzeiro só até junho. Isso significa uma coisa muito clara: ele já pode assinar pré-contrato. O Verdão está só observando, com o cronômetro na mão. Em 2024, pediram 25 milhões. O Palmeiras saiu da mesa. Agora, o cenário virou: ou o Cruzeiro renova, ou perde de graça. E o Palmeiras já avisou nos bastidores: se a renovação não sair, vai direto no jogador. Isso não é pressa. Isso é frieza. E frieza no mercado costuma ganhar jogo. O Cruzeiro quer Gerson. Gerson quer o Cruzeiro.
O problema atende pelo nome de Zenit e por um número completamente fora da realidade: 40 milhões de euros. O clube mineiro bateu o pé. Não paga isso nem com reza forte. O argumento é simples e justo. O Zenit pagou 25 no meio do ano passado. O jogador não virou estrela, não valorizou, não é titular absoluto. Por que pagar 40? E aqui entra o jogo de resistência. O Zenit quer vender caro. O Cruzeiro espera o relógio trabalhar a seu favor. Esse tipo de novela geralmente termina assim: o clube vendedor baixa o preço perto do fim da janela. Agora a bomba. O Atlético sondou Mauro Icardi. E só essa frase já foi suficiente para incendiar a internet. Sampaoli gosta. A diretoria consultou. O Galatasaray abriu o jogo. 9,5 milhões de euros. O detalhe: o contrato acaba em junho. Ou seja, daqui a alguns meses ele pode sair de graça. Então a pergunta não é só vale a pena? Vale a pena pagar agora por algo que pode ser grátis depois? Tecnicamente, Icardi ainda é jogador decisivo. Fisicamente, já não é mais o mesmo. Financeiramente, é caro. Simbolicamente, seria um impacto absurdo. Se eu tivesse que apostar, eu esperaria até o meio do ano. Rodrigo quer sair do Real, e faz todo sentido. Rodrigo não tá feliz, e quem olha o cenário entende. Chegou o Xabi Alonso, o time mudou. A hierarquia ficou mais pesada, a concorrência aumentou, e o Rodrigo virou mais uma peça, quando ele quer ser protagonista. A Premier League surge como destino lógico: ritmo alto, espaço, protagonismo, marketing, salário alto e projeto esportivo claro. City, Arsenal, Liverpool, todos fazem sentido. PSG é politicamente inviável. Bayern não empolga o jogador. Isso aqui não é birra, é carreira sendo planejada. E isso é maturidade. O Arsenal olha para a Bundesliga porque sabe, ali tem jogador físico, competitivo e pronto. Goretzka por 20 milhões? Oportunidade. ADM por 60? Aposta em explosão. E o Arsenal pode, porque tem projeto, tem estabilidade, tem elenco forte e tá brigando por tudo. Time campeão se reforça quando tá ganhando, não quando tá perdendo. Salah na Roma. Romântico, mas difícil. Seria lindo? Seria. Provável só se alguém bancar. Salário alto, taxa de transferência alta, concorrência saudita com um caminhão de dinheiro. A Roma quer. O coração do Salah talvez queira. A planilha financeira, nem tanto. O Flamengo tentou o Caio Jorge. Primeiro tentou pagar 30 milhões de euros fixos. Depois tentou uma engenharia financeira. 22 milhões de euros, mais Everton Cebolinha no pacote. A resposta do Cruzeiro foi clara, seca e sem negociação. Querem o Caio? Então tragam 50 milhões de euros. Pedro Lourenço deixou isso bem explícito. E ponto final. O West Ham também tentou, mas quis empréstimo com obrigação futura. O Cruzeiro não topou. Tradução: Caio Jorge virou ativo premium. Só sai se pagarem muito caro. O Real Madrid estuda a contratação de Rodri, do Manchester City, para preencher a lacuna deixada por Toni Kroos, que se aposentou após a Eurocopa de 2024. Segundo o jornal AS da Espanha, o clube avalia investir ao menos 100 milhões de euros, 653 milhões de reais, pelo espanhol. E agora eu te pergunto, você venderia Vinícius por 200 milhões de euros? Ou seguraria a qualquer custo? Comenta aí, porque essa bomba ainda vai explodir de verdade.